Oi, pessoal, sejam bem-vindos à segunda edição do Open Summit, o maior evento de Open Finance e inovação financeira do Brasil. Meu nome é Walter Pereira, eu trabalho na FData. A FData, para quem não conhece, é uma associação global de Open Finance que atua com governos, reguladores e a indústria financeira na implementação de infraestruturas reguladas de compartilhamento de dados financeiros. Nós temos capítulos aqui na América Latina, na América do Norte, na África, na Europa, onde a FData nasce ali em 2014, quando estava começando a se falar sobre infraestruturas reguladas de compartilhamento de dados, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o desenvolvimento do Open Finance ao redor do mundo, contar um pouco sobre os avanços, os aprendizados que os reguladores e a indústria financeira ao redor do mundo estão tendo e trazer algumas boas práticas, algumas recomendações que a FData está enxergando em outras jurisdições, especificamente aqui na América Latina, após a gente conversar com reguladores dos 4 principais países que estão implementando essa infraestrutura, como México, Chile, Colômbia e Brasil. Bom, pessoal, para a gente começar, eu gostaria de fazer uma breve contextualização de como surge o Open Finance, né? O Open Finance ele não surge do nada, não é um belo dia que o regulador ele decide regular algo que não existe. Na verdade, o Open Finance ele surge como um movimento de mercado e como resultado aqui de dois fatores, digamos, né? Primeiro, a gente está falando de uma transformação digital nos bancos. Quando a gente olha ali para a década de 90, a gente vê os bancos introduzindo novas tecnologias em suas operações. Isso pautado por duas coisas. Primeiro, para trazer mais eficiência, mais agilidade bancária para a sua operação. E segundo, para atender de forma melhor e mais atrativa o seu consumidor, uma vez que o mercado ele está ficando mais globalizado e alguns países estão tendo agora a entrada de novos players internacionais em seus mercados, o que faz com que os bancos eles introduzam novas tecnologias para trazer mais diferencial competitivo e mais agilidade bancária para a sua operação. Então a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, um caso bem famoso, que é o caso do Unibanco, que se uniu à Microsoft e introduziu o Internet Banking aqui no Brasil. E trouxe como garoto propaganda Bill Gates para vender essa ideia para o seu público. Então ali foi um primeiro cheiro das possibilidades que os bancos estavam enxergando nessas novas tecnologias, principalmente após a introdução e ao amadurecimento do mercado de computadores pessoais. Ao mesmo tempo, no caminhar dessas inovações tecnológicas, né, desse desenvolvimento do mercado de tecnologia, a gente tem o crescimento de novos entrantes, principalmente ali no decorrer da crise de 2008, quando as famílias ao redor do mundo começam a ficar endividadas e começam a buscar serviços financeiros com melhores condições, né, condições mais atrativas, e aí a gente tem o surgimento das fintechs e também o amadurecimento, na verdade, das fintechs. Né? E essas fintechs elas começam a oferecer serviços como agregação de dados, ou seja, oferecer ao cliente uma visão holística ali da sua vida financeira, seja esse cliente um B2C, né, uma pessoa física, ou esse cliente um B2B, uma pessoa jurídica. E aí, para oferecer esse tipo de solução, a gente tem o uso de mecanismos como screen scrapping ou engenharia reversa. O que é o screen scrapping? É a raspagem de tela em que essa TPP ela faz dentro da conta bancária ali do usuário, né, do cliente, e traz esses dados financeiros para o seu banco de dados e depois oferece isso de forma visual para o cliente.
E a gente tem, do outro lado, a engenharia reversa, que é a leitura ali do código-fonte do banco e o desenvolvimento de APIs para conexão ali, para essa troca de informação acontecer. Então, o Open Finance, ele surge nesse cenário em que a gente tem uma transformação digital nos bancos, os bancos eles estão adotando novas tecnologias para se tornarem mais ágeis, mais atrativos para os clientes, e ao mesmo tempo a gente tem a entrada de novos players no mercado, oferecendo soluções inovadoras, soluções que facilitam a vida financeira do cliente. Então, de certa forma, o Open Finance ele surge como algo market-driven, muito direcionado ali, muito desenvolvido pelo próprio mercado. E isso, a gente tem três grandes referências aqui, três países que foram e até hoje são referência nesse tipo de abordagem, que é os Estados Unidos, que foi o grande pioneiro, empresas como Intuit conseguiram entregar soluções magníficas para os seus clientes e conseguiram introduzir essas novas possibilidades, né, do compartilhamento de dados de forma que o cliente ele conseguisse sentir esses benefícios. A gente tem outros mercados como Singapura, Hong Kong, Canadá, que também conseguiram fazer esse tipo de abordagem market-driven, mas, ao mesmo tempo, hoje a gente enxerga aqui na F-Data que esses mercados com implementação market-driven, eles vão deixar de existir ao longo prazo, justamente porque os reguladores eles têm muito interesse em regular essa prática, em trazer mais segurança para essa prática, muito baseado nas experiências que o outro lado aqui, o regulator driven, está tendo. Então a gente teve ali em 2016 um regulador de competição britânico analisando o mercado competitivo ali dos bancos de varejo e vendo que os bancos maiores eles tinham um certo favorecimento em relação aos bancos menores, muito pautado pela quantidade de dados, né, de ativos bancários que esses bancos concentravam, isso fazia com que tivesse uma competição desleal. E aí um dos remédios que o órgão regulador tomou foi justamente a criação de duas figuras ali regulatórias, né? A primeira figura foi a figura de agregadores de dados, ou seja, são instituições reguladas que podem fazer a leitura dos dados do cliente, e do outro lado, o PISP, que são instituições que podem iniciar pagamentos em nome do cliente, com a sua autorização. Né? Então, eles ficam possibilitados de atuar nessa infraestrutura, né, de compartilhamento de dados financeiros, tanto na prática de leitura quanto na prática de gravação, né, via APIs. E a gente tem um caso mais recente, que também está sendo emblemático em termos de abordagem de escopo de dados, que é o caso australiano, né? Que defende muito o direito do consumidor sobre os seus dados. Isso faz com que a visão australiana de implementação ela seja muito abrangente, ela seja até um pouco desafiadora demais, uma vez que os australianos estão pensando em integrar todos os principais setores da economia, ou seja, setores de telecomunicações, setores de energia e o setor financeiro, criando não mais uma realidade open banking, como no caso da Europa, não mais uma realidade open finance, como no caso aqui do Brasil, mas sim uma realidade open data ou smart data, onde os dados dos principais setores da economia estarão sendo compartilhados através dessa infraestrutura regulada de compartilhamento de dados, né? E aí a gente tem o caso europeu, né? Após a introdução do PSD2, a gente tem um crescimento muito expressivo ali da adoção dessas TPPs, né? Dessas figuras regulatórias, dessas duas figuras regulatórias que eu citei. E aí, no caso do espaço econômico europeu, a gente tem
de acordo com os dados de até abril de 2022, baseados no report da Consensus, mas baseado muito nos dados da UBI, a gente tem 316 TPPs no espaço econômico europeu, em contrapartida, 219 TPPs no Reino Unido, o que forma um ecossistema de 535 TPPs. Mas, apesar do número aqui ser distinto, a gente tem um problema ali de adoção. Quando a gente olha para a adoção de um ecossistema de Open Finance, a gente está falando que o Open Finance é uma infraestrutura. Então, uma forma de você aderir a esse ecossistema é através dos serviços que são criados a partir dessa infraestrutura. Então, a forma mais viável de você aderir a esse ecossistema é através dos agregadores de dados, que serão criados através das inovações ali das empresas, ou através da iniciação de pagamento, a possibilidade de você iniciar um pagamento em nome do cliente, né? E quando a gente olha para os mercados europeus e compara com o Reino Unido especificamente, a gente vê uma distinção muito grande em relação à adoção. Isso porque, primeiro, algo que a gente vai ver no próximo slide. O Reino Unido ele adotou uma prática de implementação diferente da europeia, do mercado, do espaço econômico europeu, e segundo, que por conta dessa diferenciação de prática de implementação, o mercado europeu, como ele já era bem atendido por outros players e já tinha outros players que ofereciam até condições melhores do que a iniciação de pagamento, ele não deslanchou tanto em relação aos pagamentos via o Open Banking, porque havia condições melhores em outros players, não havia, então, incentivo suficiente para o cliente adotar essa infraestrutura, esse serviço criado a partir dessa infraestrutura de Open Banking. E aí a gente cai nas diferentes abordagens que a Europa e o Reino Unido fizeram, né? No mercado europeu especificamente, né, no espaço econômico europeu, não houve o estabelecimento de um modelo de governança para implementação. Isso dificultou com que não houvesse um monitoramento ali da qualidade das chamadas APIs e também não houvesse um monitoramento em relação ao amadurecimento desse ecossistema. O segundo ponto foi que a Europa ela não estabeleceu padrões técnicos em relação à construção das APIs, o que fez com que cada banco que era obrigado a participar desse ecossistema desenvolvesse APIs com documentações não muito claras no começo, que dificultava a integração das TPPs nesses bancos. Consequentemente, dificultou o amadurecimento e o crescimento desse ecossistema, uma vez com que não havia um monitoramento ali da saúde dessas APIs, então cada banco fazia da forma que queria e no final do dia acabou resultando numa complexidade ali para as TPPs se integrarem a esse ecossistema. Hoje, dados da InovaPay, por exemplo, mostram que por conta da competitividade que está se criando dentro do espaço econômico europeu, os bancos eles estão melhorando as documentações técnicas, o que está fazendo com que o ecossistema ele esteja atingindo um certo nível de maturidade que deveria ter atingido no começo, né? Mas ainda há longos caminhos pela frente e a Europa hoje ela está discutindo a revisão do PSD2, né, para o PSD3, entre uma das inclinações que eles estão dispostos a fazer, né, uma das mudanças que eles estão dispostos a fazer é a introdução de um padrão técnico dentro da legislação, né, dentro desse ecossistema. Em contrapartida, gente, lá no Reino Unido, houve a criação de uma entidade privada, né, que seria supervisionada pelos reguladores financeiros locais, que foi a UBI, e ela ficou responsável pelo monitoramento do ecossistema, bem como pela criação ali da padronização técnica. Mas isso foi muito desenvolvido a partir
de conversas com a indústria financeira, ou seja, não foi o regulador que simplesmente estabeleceu os padrões técnicos, mas sim foi após discussões intensas com a indústria para entender o mínimo denominador comum ali possível para você construir essas APIs que fossem de fato viáveis para os modelos de negócios ali das TPPs e dos bancos. Né? E isso se dá pelo fato do estabelecimento de um modelo de governança plural, que não diferenciou ali bancos que pagavam mais a infraestrutura, lembrando que lá no Reino Unido a infraestrutura ela foi bancada pelos 9 maiores bancos do Reino Unido, né? Então os 9 maiores bancos tinham os mesmos votos que as TPPs ou que bancos menores, e também isso garantiu com que o regulador ele aprendesse com a indústria, uma vez que foi desenvolvido grupos técnicos que foram capazes ali de transmitir conhecimento tanto entre os participantes como também entre o regulador, ou seja, foi um comportamento cooperativo, um comportamento onde o regulador desenvolveu junto com a indústria financeira esse ecossistema, o que fez o ecossistema deslanchar mais rapidamente do que o da Europa e de outros mercados que a gente vai ver mais para frente. E quando a gente olha para a América Latina, a gente vê um interesse muito forte do regulador em dois objetivos de política pública, né, de implementação. O primeiro é reduzir a concentração bancária. Quando a gente olha para a América Latina como um todo, a América Latina ainda tem muita concentração bancária, isso porque no passado nós tomamos medidas para tornar o nosso sistema financeiro mais eficiente, o que acabou concentrando muitas vezes o nosso sistema financeiro, e também com a chegada dos bancos internacionais, eles acabaram adquirindo bancos menores, locais, o que fez com que a concentração bancária aumentasse. Aqui no Brasil, por exemplo, nos últimos 10 anos, a gente está vendo uma expressiva, uma significativa redução na concentração bancária, mas ainda há muita tarefa para o regulador e para a própria indústria financeira desenvolver para a gente conseguir diminuir o máximo possível e trazer mais benefício para o cliente final, né, para o usuário final. E o segundo fator é a alta taxa de exclusão financeira que a região tem. Apesar da gente ter tido a introdução de programas de transferência de renda durante a pandemia, o que possibilitou a inclusão de novas pessoas dentro do sistema financeiro, a gente ainda tem muitos desafios pela frente. Por exemplo, no México, de acordo com dados de 2017 do World Bank, apenas 30%, 37%, se não me engano, da população mexicana com mais de 15 anos possui conta bancária. Então a gente ainda tem certos desafios a serem ultrapassados, né? E aí a gente vem com o primeiro país que implementou essa infraestrutura regulada de compartilhamento de dados, que foi o México, após a introdução ali da Lei Fintech em 2018, onde no artigo 76, né, 76, ele dava um cheiro ali do que poderia ser o Open Finance dentro da realidade mexicana, mas só em 2020 a CNBV, né, o órgão de valores lá do México, publicou as regras que estabeleciam os requisitos técnicos de segurança para essas APIs. Só que o México ele tem desafios, como a gente disse no exemplo do Reino Unido. O grande sucesso do Reino Unido se deu pela boa governança, por uma governança plural, que trouxesse à mesa diferentes players e fizesse com que esses players entrassem em um consenso nas tomadas de decisões. No México não aconteceu isso, que acabou com que os bancos concentrassem boa parte das discussões e as TPPs ficassem de fora. Outro ponto que o México também não teve foi a parte técnica. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um Banco Central muito técnico, mas por conta da cooperação que o Banco Central teve durante toda a implementação com a indústria, acabou que alguns gaps ali de conhecimento acabavam sendo cobertos, né, por essa cooperação. A indústria acabava trazendo uma informação que o regulador não tinha, e isso acabava fazendo com que o processo de implementação continuasse. Lá no México, um dos pontos trazidos durante uma discussão, uma reunião que nós tivemos ao longo desse ano
com a Associação de Fintechs do México foi justamente esse, a falta de pessoas técnicas dentro do regulador para a implementação e para o avanço dessa implementação. No Chile, a gente tem em 2020 a aprovação ali da Lei de Portabilidade Financeira, que foi um regulamento que permitia com que os indivíduos e empresas mudassem livremente de fornecedores de produtos financeiros, e a Comissão de Comércio, a Comissão do Mercado Financeiro do Chile, em coordenação com o Ministério da Fazenda chileno e o Banco Central do Chile, desenvolveu ali diretrizes para o desenvolvimento de uma estrutura de Open Finance no país, né, com foco na concorrência e na inclusão financeira. Mas o Chile também tem desafios. Apesar do Chile ter aprovado recentemente a lei Fintech, que vai avançar no país a implementação dessa infraestrutura, há morosidades por parte do regulador na implementação e há também impasses políticos, o que dificulta o avanço dessa implementação e fez com que o próprio mercado ele chegasse ali numa solução, né? Muito comum a gente utilizar APIs para a troca de dados, mas o mercado chileno, como ele já está acostumado no uso de screen scraping, né, de raspagem de tela, ele acabou criando regras de segurança para o screen scraping, enquanto não vem uma regulação clara por parte do regulador em relação a esse intercâmbio de dados, né, financeiros. Na Colômbia, eu acho que todo mundo aqui que tem LinkedIn, que participa desse ecossistema, deve ter visto. Em julho desse ano, de 2022, o Ministério de Finanças e Crédito Público da Colômbia atualizou um decreto de 2010 em relação ao sistema financeiro, ao sistema de pagamento colombiano, onde no decreto 1297 ele introduziu a figura de iniciador de pagamento e estabeleceu os requisitos para a estrutura voluntária de Open Finance no país, né? E deixou a cargo da superintendência, da superfinanceira colombiana, a definição ali dos padrões técnicos para o desenvolvimento desse ecossistema. Mas a Colômbia tem também alguns desafios em relação à interoperabilidade. Como a gente sabe, é essencial que exista uma interoperabilidade dentro do ecossistema de Open Finance, tanto em relação aos reguladores, ou seja, aqui no Brasil a gente tem diferentes reguladores, como CVM, SUSEP, Banco Central, então é importante que a gente tenha uma interoperabilidade entre reguladores também, mas é fundamental que a gente tenha uma interoperabilidade entre infraestruturas, entre serviços. Então a Colômbia ela está paralelamente desenvolvendo uma interoperabilidade dentro do sistema de pagamento deles, com desenvolvimento de um sistema de pagamento instantâneo, muito inspirado no que a gente chama de Pix aqui no Brasil, né? Então, quando a gente vê lá na Febraban Tech o Roberto Campos falando que o Pix está sendo internacionalizado, né, para o Canadá, ele também está sendo internacionalizado para a Colômbia, justamente para avançar também no desenvolvimento desse ecossistema de Open Finance. E aqui, gente, a gente vai para o grande finale, né, que são as recomendações, o que a gente pode aprender com tudo isso. O primeiro ponto é em relação a inovações financeiras prévias no setor financeiro. É essencial que os bancos e a indústria financeira como um todo ela já tenham experimentado inovações, introduções de novas tecnologias no mercado, justamente para trazer agilidade bancária para a implementação desse ecossistema, que é muito complexo. A gente vive boa parte do nosso tempo essa realidade de complexidade, e também é essencial que exista uma cooperação entre a indústria financeira e o regulador. Então, quando a gente olha para a história financeira do Brasil, por exemplo, após a introdução do Plano Real em 1994, o Banco Central ele começa a ter mais espaço para trabalhar outras questões além da inflação. Isso faz com que em 1997 a gente introduza uma reforma no nosso sistema de pagamento, né? Principalmente no segmento de atacados, o que faz com que a gente mude do sistema de valores defasados para liquidação bruta em tempo real, que é um cheiro do que o Pix seria, do que o Pix é hoje para o varejo. Né? E isso faz com que a indústria financeira ela coopere entre si para a entrega dessa reforma e também faz com que a indústria financeira coopere com o regulador. Então,
essa inovação financeira prévia dentro do sistema financeiro faz com que exista uma cooperação entre os dois, que os dois trabalhem bem juntos. No Reino Unido, por exemplo, em 2015, a gente teve o primeiro sandbox regulatório do mundo. E o que é o sandbox regulatório? É o regulador e a indústria financeira trabalhando juntos para implementar novas tecnologias no mercado. Então, essa cooperação é essencial para o desenvolvimento de um ecossistema de Open Finance. O segundo são leis de proteção de dados, de manuseio de dados, de compartilhamento de dados. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem a LGPD, na Europa a gente tem a GDPR, e países que estão implementando aqui na América Latina estão revisitando as suas leis de proteção de dados e ou criando agências reguladoras que ficarão responsáveis ali para o cumprimento dos requisitos ali desse novo ecossistema, né? Dessa infraestrutura de compartilhamento de dados financeiros. O terceiro ponto, esse essencial, é uma boa governança, uma governança que seja plural, que não diferencia ali instituições financeiras porque concentram mais ativos bancários ou porque pagam mais a conta. Isso é essencial para que você chegue em um consenso em questões complexas. Então, a gente tem aqui no Brasil várias questões complexas que foram abordadas no decorrer da implementação do Open Finance brasileiro e que foram decididas com o mesmo poder de votos entre as TPPs, os bancos, as instituições tradicionais e tudo mais. Então, essa governança é essencial para que exista esse consenso e também exista um monitoramento. Então, aqui no Brasil, a gente teve sempre um monitoramento do ecossistema que permitiu com que a gente corrigisse erros rápidos, né, e não comprometesse o desenvolvimento, a evolução do nosso ecossistema de Open Finance. E o último ponto, e esse é essencial, é a padronização técnica, ou seja, APIs padronizadas, elas fazem com que o ecossistema se desenvolva melhor, uma vez que diminui ali fricções na hora de você integrar com outro banco, com uma TPP, né? Então, a gente tem o caso, por exemplo, da Europa, que não padronizou e não deslanchou alguns serviços que são criados a partir desse ecossistema, o que prejudica a evolução e o desempenho, o desenvolvimento desse ecossistema. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu e-mail está aqui aberto para discussões, para perguntas de vocês. E eu deixo também a minha newsletter, onde eu publico semanalmente, toda segunda-feira, às 8h21 da manhã, assuntos relacionados à inovação financeira e Open Finance. Então, o link é wfintex.substack.com. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!